Só é possível preservar a liberdade de expressão regulando-a para que ela não seja exercida de modo abusivo. Tema que o Congresso Nacional, senhores líderes, com certeza vai se debruçar, definitivamente. Não para coagir pensamentos díspares, mas a doutora Estela Aranha, que aqui está da nossa equipe, me mostra todos os dias dezenas, centenas de vídeos de apologia à chacina em escola. Isso é liberdade de expressão? Em qual país do mundo? Mostra incentivos a que os jovens se automutilem. Isso é liberdade de expressão? Em qual país do mundo? Mostra incentivos para o neonazismo. Isto é crime no Brasil, Lei 7716. E isto não é liberdade de expressão? Portanto, o presidente Lula estava na China, autorizou a edição de uma portaria, nós editamos, e nós já temos, a estas alturas, condições de afirmar que redes criminosas se organizam nesse tema da violência contra as escolas fortemente aí. Nós enfatizamos também as operações integradas. Esse trabalho só está sendo possível porque as delegacias dos senhores e das senhoras têm nos ajudado. E por isso eu agradeço em nome do nosso governo, em nome do povo brasileiro. E quais são os números que nós chegamos até aqui? Os números devem servir a estas alturas para que nós compreendamos a dimensão do problema. Nós temos que transitar entre a irresponsabilidade minimizada do problema, nem, obviamente, vamos para o outro oposto de alarmismos, pânico. Nós temos, nos últimos 20 anos, diz o Instituto Sou da Paz, 93 vítimas entre mortos e feridos nos últimos 20 anos, em ataques em escolas. O que é preocupante, senhores, é que nós olhamos do governo Fernando Henrique até o governo pretérito, uma ampliação, ano a ano, desses números. Uma trajetória ascendente. E por isso nós estamos aqui, para cortar essa ascensão perigosa da violência e do ódio. Senhor presidente, senhor vice-presidente Alckmin, até o presente momento nós temos 225 pessoas presas, ou menores, crianças, adolescentes apreendidos. Isso em 10 dias. Dá uma média de mais de 20 por dia. Isso mostra que nós estamos diante de uma epidemia. Nós temos 694 intimações de adolescentes suspeitos em geral para prestar depoimentos em delegacias. Nós temos 155 buscas e apreensões realizadas. Nós temos 1.595 boletins de ocorrência em 10 dias. Nós temos 1.224 casos em investigação em todo o território nacional. Não sei se o governador Marcos Rocha está aqui, de Rondônia, mas o senhor vice-governador, nós tivemos casos ontem, cito Rondônia, porque foi um caso, na Amazônia brasileira, portanto, não é algo circunscrito a uma ou outra região, é algo nacional. Nós temos 756 remoções ou suspensão de perfis em plataformas de redes digitais. Portanto, 756 perfis dedicados a difundir ódio. Nós temos mais 100 pedidos de preservação de conteúdos para aparatar investigações em curso nas polícias civis ou na Polícia Federal. Mais 370
77 solicitações de cadastros também para investigações. E nós recebemos 7.473 denúncias por esse endereço do Ministério da Justiça. Então, quando nós olhamos uma situação em que há 225 prisões ou apreensões, isso permite, de modo muito eloquente e cabal, de mencionarmos que não são casos isolados. Na verdade, é uma rede criminosa, estruturada, sabe Deus com quais parâmetros ou com quais inspirações, corrigindo, sabe o diabo com quais parâmetros e quais inspirações, para poder recrutar a nossa juventude para o mal. Finalizo com uma notícia positiva, que não é tranquilizadora, mas é positiva, no sentido de mostrar a eficácia das medidas que todos nós estamos tomando. E quero, senhora presidenta Rosa Weber, testemunhar a firmeza do Poder Judiciário, que tem acolhido praticamente todos os nossos pedidos, em todo o território nacional, seja de buscas e apreensões, de prisões e assim sucessivamente. A notícia positiva com a qual eu finalizo é que nós temos, nos 2 últimos dias, uma queda do número de denúncias. Então, nós começamos esse trabalho com uma média de 400 denúncias por dia, que foi o dia seguinte a Blumenau, que eu não lembro exatamente a data. Depois, essa média passou para 1.700 denúncias por dia, e depois reduziu, e nos últimos 2 dias o número caiu para 170. Então, nós tivemos de 400 até 1.700, e depois a queda para 170 denúncias por dia. Isso envolvendo também as denúncias do site, e também houve uma queda na identificação de perfis na internet. Esta internet que todos nós conhecemos, às vezes nos perguntam, e a Deep Web, Dark Web? Isso também é fiscalizado. Também é acompanhado, operações têm saído daí. Mas estes números que eu transmito, na sua imensa maioria, são dessas redes digitais conhecidas dos senhores, e o que é mais grave, dos filhos dos senhores, dos adolescentes. São estas que aí estão. Algumas sem representante no Brasil, mas quero testemunhar que quase todas mudaram o seu posicionamento e têm colaborado. No início, nós tínhamos algumas colaborando e outras se recusando a atender novos protocolos. E, progressivamente, houve uma compreensão que isso era restrito à violência contra escolas. E creio, senhor presidente, concluindo, que essas medidas que o senhor determinou e que a Polícia Federal e as polícias civis têm adotado, e todas as demais polícias, são responsáveis por essa situação. Temos algumas datas a percorrer, é importante que esse trabalho continue e que haja intensificação dessa mobilização com os comitês estaduais de segurança nas escolas, como nós fizemos na pandemia. Na pandemia, muitos aqui já eram governadores, junto comigo, e nós fizemos mobilizações estaduais e municipais. E é muito importante que isso se reproduza, porque não se trata de aritmética, se trata da vida de uma criança. E uma criança vale mais do que toda uma nação. Perecer uma criança é vulnerar toda a nação. Uma vítima são milhões de vítimas. E claro que nós não desejamos isso. Obrigado, presidente. Obrigado, Flávio Dino. Com a apresentação do Flávio e do Camilo, a gente sintetiza o trabalho até aqui do grupo interministerial. E eu passo a palavra nessa data, como frisou o Flávio, completo exatamente 100 dias hoje do ataque violento, criminoso do 8 de janeiro, e quis Deus que essa reunião tivesse acontecendo simbolicamente
nesses 100 dias, porque tem o mesmo símbolo e a mesma força de defesa do povo brasileiro. E eu passo a palavra, então, para a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Um bom dia a todos e todas. Cumprimento o eminente presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e na pessoa de suas excelências e da governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira, peço licença para cumprimentar todos os presentes, parlamentares, governadores e os que nos assistem. Parabenizo o presidente Lula por esta iniciativa, né, quanto a um tema que confrange a todos os nós, brasileiros e brasileiras, e que diz que o enfrentamento da violência contra as crianças no local onde elas devem estar, que é a escola. Eu, como disse, parabenizo o presidente e toda a sua equipe, e agora o ministro da Educação e o ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública pelas medidas que estão sendo adotadas e, além da solidariedade do Poder Judiciário a todas as famílias dessas vítimas inocentes, quero registrar que temos condições, sim, de colaborar, em especial via Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, ele congrega órgãos técnicos que têm todas as condições para auxiliar no enfrentamento deste tema tão difícil, complexo e multidisciplinar, na medida que envolve não só a proteção da criança, mas também, o que é muito importante, o manejo de medidas socioeducativas, porque estamos vendo também adolescentes envolvidos nos atos de violência. Então, além do nosso programa de justiça restaurativa, que o nosso conselheiro, o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, irá detalhar na sequência, temos também outros programas que passam pelo Fórum Nacional da Infância e da Juventude, o FONINGE, né, também dedicado à promoção e à proteção de crianças e adolescentes, e ainda o nosso DMF, a cargo do juiz Lanfredi, que desempenha um belíssimo trabalho, não só no monitoramento e fiscalização do sistema carcerário em todo o território nacional, mas ainda quanto à execução das medidas socioeducativas. E nessa medida é que, com considerados todos esses vieses, né, de enfrentamento do problema, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, instituímos um grupo de trabalho multidisciplinar, congregando esses 3 setores, justamente para colaborar, na medida do possível, como disse, no enfrentamento do problema. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente, agradecendo a palavra. Agradeço à ministra Rosa Weber e passo a palavra ao presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seu nome cumprimento todos os membros do Executivo, cumprimento a nossa presidente do Supremo Tribunal Federal, a minha presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, cumprimentando todos os membros do Judiciário, o vice-presidente Geraldo Alckmin, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cumprimento todos os ministros, em nome da ministra Anísia da Saúde. Presidente, eu aqui acho que posso dar uma contribuição em relação ao grande perigo que também afeta, mais do que só as escolas, o local físico
das escolas, mas as crianças e os adolescentes, que é a desinformação. O modus operandi dessas agressões instrumentalizadas, divulgadas, incentivadas pelas redes sociais em relação às escolas, é exatamente idêntico o modus operandi que foi utilizado contra as urnas eletrônicas, contra a democracia, o modus operandi instrumentalizado para o dia 8 de janeiro. Não há nenhuma diferença. É exatamente idêntico. Ainda as redes sociais se sentem terra de ninguém. Ainda se sentem uma terra sem lei. Nós precisamos regulamentar isso. Venho conversando muito com o presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Se não houver uma autorregulação e uma regulamentação com determinados estándares, determinados modelos a serem seguidos, nós vamos ver a continuidade dessa instrumentalização pelas redes para incentivar ataques às escolas, mas mais do que isso, que vem gerando mais mortes do que os ataques. Os ataques são, obviamente, impactantes, e também quero me solidarizar aqui com todas as vítimas, suas famílias, com o governador do estado de Santa Catarina, o governador Jorginho, mas o número, no mundo todo, o aumento do número de suicídios de jovens, crianças e adolescentes, o aumento do número de casos de depressão em virtude de ataques pelas redes sociais, isso é algo incrível. Os países, a União Europeia vem estudando, Estados Unidos, a Austrália recentemente adotou uma legislação protetiva em relação a isso. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, determinar que o que não pode ser feito na vida real, no mundo real, não pode ser feito no mundo virtual. Para mim, bastaria, presidente Lula, um artigo na lei a ser regulamentado pelo Congresso. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. É simples. É simples se nós aplicarmos a legislação. Eu digo aqui em nome do Tribunal Superior Eleitoral que nós conseguimos combater a desinformação ano passado com a legislação existente, com uma interpretação protetiva à democracia, é verdade, mas uma interpretação necessária. Essa mesma interpretação é necessária para a proteção das crianças e dos adolescentes. O ministro Flávio Dino se referiu agora, alguns anos atrás, 5, 6, 7, 10 anos atrás, era a Deep Web que tinha essas mensagens. A investigação era muito mais difícil. Era necessário, eu atuei assim, seja como secretário de Segurança Pública de São Paulo, como ministro da Justiça, nós precisávamos infiltrar pessoas na Deep Web para, a partir disso, chegar àquelas pessoas que estavam divulgando. Hoje, é na rede social normal, é no Twitter. Você entra no Google, ensina uma criança como se faz uma bomba, incentiva a criança a repetir o que ocorreu nos Estados Unidos, um grande atentado. E as plataformas, lamentavelmente, em que pese terem progredido na colaboração, e eu venho realizando várias reuniões, mas se recusam ainda a serem responsabilizadas. Presidente Lula, eu rapidamente, mas eu faço aqui uma analogia simples do mundo real e do mundo virtual. Porque as plataformas dizem, as big techs, dizem que são meros depósitos de informação. Então, elas não podem ser responsabilizadas, segundo elas. No mundo real, se cada um de nós aqui, nós temos um depósito, e você aluga esse depósito. Obviamente, você não pode ser responsabilizado se a pessoa lá guarda droga, contrabando, se a pessoa lá guarda alguém, coloca alguém que foi sequestrado, porque você não sabe.
A partir do momento que você sabe e você renova o contrato, você pode ser responsabilizado. A partir do momento que você sabe, renova o contrato e monetiza isso, você ganha em cima disso, você tem a obrigação de ser responsabilizado. O que as redes sociais fazem é ganhar em cima desse incentivo à violência, desse incentivo ao discurso de ódio. Isso precisa cessar imediatamente. E são poucas propostas que, a meu ver, nós daríamos um grande salto de qualidade. Primeiro, maior transparência nos algoritmos das redes sociais. Ninguém sabe aqui, porque se você coloca criança, atentado, ao invés de aparecer a notícia do atentado, aparece como fazer uma bomba para o atentado. Por que uma notícia vai na frente da outra? Então, é necessário uma transparência nos algoritmos. Ninguém quer saber o segredo industrial das Big Techs, mas uma transparência é necessária. Segundo, extensão dos métodos de autorregulação que já existem para pornografia infantil, pedofilia e direitos autorais. Eu perguntei para elas, para as Big Techs, vocês recebem muitos vídeos de pornografia infantil e pedofilia? Disseram, milhares por dia. 93% dos vídeos, eles retiram sem que haja um like, um comentário, uma visualização. Com base no quê? Inteligência artificial. Aos outros 7% em que ficam com dúvidas, imediatamente há uma equipe, e essa equipe analisa e retira o que for necessário. E isso eles dizem em pouquíssimas horas. Isso para pornografia infantil, para pedofilia e para direitos autorais. Porque as maiores indenizações das Big Techs no mundo todo são por direitos autorais. Então aí se preocupam. Por que não estender legalmente isso, essa obrigatoriedade de se utilizar a inteligência artificial e uma equipe humana para o residual, também para discursos nazistas, fascistas, homofóbicos, racistas e contra a democracia? São 5 tópicos objetivos. Todo mundo sabe o que é nazismo. Basta programar a inteligência artificial. Todo mundo sabe o que é discurso homofóbico. E em relação aos atos contra a democracia, bastava colocar, e aqui o nosso presidente do Senado é um grande criminalista, bastava colocar as elementares do tipo, o tipo que é crime. Se aquilo estiver sendo divulgado, por exemplo, incentivar animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constituídos, nós não teríamos tido o dia 8 de janeiro, porque tudo foi organizado pelas redes, tudo foi incentivado, as redes foram instrumentalizadas, elas não podem mais dizer que não sabiam, agora elas sabem que são instrumentalizadas. Então, essa segunda proposta é a extensão dos métodos de autorregulação. Corresponsabilidade das redes, no caso em que o algoritmo direciona, no caso em que há monetização e quando há impulsionamento de publicidade. A mesma coisa do depósito no mundo real. Se a rede, se a plataforma está ganhando dinheiro com aquilo, ela é responsável. Se ela ganhou dinheiro, ela deve ser responsável. E, por fim, uma questão que é complexa, mas já existe em outros ramos do direito, por exemplo, no direito do consumidor, uma inversão do ônus. Ou seja, na dúvida, se a plataforma, com todos esses novos métodos, identifica que há notícias que estão incentivando um ataque a determinada escola, ou estão incentivando, como há milhares de notícias por dia, de mensagens incentivando o racismo na escola, o nazismo na escola, não é possível que continuem essas mensagens. Se a plataforma identifica, ela retira.
mesmo que uma outra notícia ela fique na dúvida, ela retira, imediatamente notifica quem colocou aquela notícia, se inverte o ônus. A pessoa fala, não, mas essa notícia está explicando. E aí ela repõe. Porque nós precisamos agir com celeridade. Assim como, durante o período eleitoral, houve necessidade da atuação com celeridade, para os senhores terem uma ideia, senhoras, antes se determinava a retirada das redes em 48 horas. 48 horas é uma vida na rede social. Nem precisa tirar mais, porque a notícia ficou velha. Nós mudamos para 2 horas. E na véspera das eleições, 1 hora. No dia da eleição, estavam tirando em 15 minutos. Ou seja, é possível. É a mesma coisa em relação a atentados, programação de atentados contra escolas, bullying contra estudantes, proliferação de discurso racista e nazista, homofóbico para os estudantes. Se você vai deixar 48 horas, a notícia já até perdeu a atualidade, tem que ser retirado imediatamente. Então, me parece que a experiência que todos nós tivemos com discursos de ódio, discursos discriminatórios, discursos antidemocráticos durante todo esse período, deve ser aproveitado para a proteção das nossas crianças e adolescentes. É possível, é necessário, basta que nós aprovemos rapidamente uma lei com esses poucos pontos. Nós não precisamos estender tanto. E daqui 6, 7, 8 meses, 1 ano, faremos uma reanálise para fazer aquele ajuste fino. Obrigado, presidente. Agradecemos ao ministro Alexandre de Moraes as suas contribuições, que com certeza serão utilizadas na elaboração do projeto de lei que está em tramitação, com o qual nós estamos dialogando. Então, passo a palavra, nesse momento, ao presidente do Senado da República, o senador presidente Rodrigo Pacheco. Muito bom dia a todas as senhoras, todos os senhores. Saúdo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor vice-presidente Geraldo Alckmin, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, a senhora primeira-dama Janja da Silva, o presidente do TSE, ministro do Supremo Alexandre de Moraes, todos os senhores ministros e ministras de Estado, senhores governadores, senhora governadora Raquel Lira, os prefeitos aqui presentes. Inicio, senhor presidente, reiterando a nossa manifestação de profundo sentimento e de solidariedade a todos os municípios que foram palcos desses tipos de acontecimento, em especial o prefeito de Blumenau e o meu querido amigo governador, ex-senador, meu colega Jorginho Melo, do estado de Santa Catarina, pelo ocorrido em vossa cidade, em vosso estado, que de fato foi revelador de algo que gerou uma grande perplexidade em todos nós. A que ponto pode chegar a maldade humana? De fato, isso impõe uma união que é aqui revelada nesta integração entre os poderes constitucionais e os estados federados e municípios com a União dentro desse sentimento de busca de soluções. Primeira mensagem que devo dizer, em nome do Senado Federal e do Poder Legislativo, é da nossa absoluta confiança no trabalho realizado pelo governo federal, sobretudo pelos nossos colegas senadores, hoje ministros de Estado. Senador, ministro Camilo Santana, da Educação, senador, ministro Flávio Dino, da Justiça. Quero dizer que todo esse plano de ação é muito bem visto pelo Congresso Nacional, porque, de fato, é preciso ter uma ação contundente no âmbito da educação, no âmbito da segurança e da justiça para o enfrentamento deste problema. Eu sou filho de uma professora da rede estadual em Minas Gerais. Eu me lembro, na década de 80 e na década de 90, e esse problema de violência nas escolas não é um problema de hoje, que essas coisas aconteciam nas escolas Brasil afora. Mas, de fato, o que diferencia a década de 80 e a década de 90 para os dias atuais? De fato, a escala e o tamanho dessas agressões. E o que há de diferente, presidente Lula, no que era no passado e que é hoje? Induvidosamente, aqui cumprimento a fala do ministro Alexandre de Moraes, a internet. De fato, as redes sociais
como um advento social e de mudança de comportamento humano, precisa ter a contrapartida da atenção do Estado brasileiro em relação aos seus limites.